Tá certo. Agora vamos lá. Filme e livro para os nossos espectadores. Livro, acabou de ser lançado o livro 100 anos do Partido Comunista Brasileiro. É uma coletânea de artigos de vários pesquisadores, historiadores, do PCB ou não, organizado por Milton Pinheiro, da editora Lutas Anticapital. E filme, eu indiquei o filme Vincere, que é um filme sobre a ascensão de Mussolini. É um filme, além de ser um filme muito bonito esteticamente, ser um filme que coloca a mulher, como Mussolini degradou de forma brutal a mulher, mas é um filme que eu acho que foi muito pouco visto no Brasil, eu acredito, mas eu acho que é um filme que precisa, sim, ser observado para que a gente possa enfrentar estes movimentos que estão aí tomando corpo na cena internacional, que são movimentos neonazistas, fascistas, de extrema-direita em geral. É um filme maravilhoso do Marco Bellocchio, inclusive tem, digamos, visualmente a denúncia da participação das empresas italianas nessa ascensão do fascismo, na participação. Realmente é uma excelente sugestão sua, Sofia. Compartilho essa sugestão com o público. É um filme que vale muito a pena assistir. Então, vou caminhar para o encerramento perguntando o que a gente sempre pede aos nossos entrevistados, uma indicação de livro e uma indicação de filme ou série. Quais são as suas sugestões para os nossos espectadores? Olha, Haroldo, de livro eu vou indicar, eu sempre prefiro indicar alguma coisa da área da literatura, né? Porque eu acho que também a literatura nos ajuda muito a abrir os nossos horizontes, tá? E eu vou indicar um romance recente de um autor brasileiro, o Joca Terron. O romance se chama Onde Pastam os Minotauros, tá? Esse livro é um livro que junta, ele se passa num matadouro, tá? E ele junta de uma maneira muito interessante, com uma literatura, a meu ver, muito, muito forte, a discussão sobre a questão ecológica e sobre a exploração do trabalho, né? Então, a gente é levado para um matadouro no Mato Grosso, e daí a gente vê, né, a questão do sofrimento animal, da superexploração do trabalho e da degradação ambiental, num livro que eu acho que vale muito, muito a pena ler. Tá? Então, a minha indicação de livro é esse livro do Joca Terron. Tá certo. E série ou filme? Eu vou indicar uma série. Eu tive, ainda estou, a minha voz mostra, recuperando uma gripe fortíssima aí nesses últimos tempos, e daí passei um tempo deitado vendo TV, como todo mundo quando está nessa situação, e como eu tinha acabado de ganhar da minha operadora de celular a assinatura da Globoplay, eu esbarrei num seriado que eu não conhecia, que está passando na Globoplay, chamado Unidade Básica. É um seriado nacional, que é um desses seriados médicos, mas que tem um diferencial, né? Ele se passa numa unidade básica de saúde, e mais do que aquelas coisas mirabolantes, né, de doenças estranhas, ele tem uma ênfase muito forte na relação entre saúde e condições sociais, né? Então, é a relação entre os médicos do SUS e a comunidade onde fica essa unidade básica de saúde. Eu acho que é muito interessante, é um seriado bem feito, e sempre é bom, né, quando a gente tem a oportunidade de ver na mídia algo que realça a centralidade do SUS como uma das grandes conquistas e do povo brasileiro. Então, esse é o seriado que eu recomendo. E a nossa conversa aqui no Opera Mundi, pedindo para as pessoas sugerirem, os entrevistados, sugerirem um livro, no seu caso, uma opinião do livreiro e editor, e um filme para quem estiver assistindo o nosso programa.
Eu estou aqui escolhendo um livro que, na verdade, foi publicado por nós, agora, um mês atrás. Nós lançamos, no final do ano passado, um selo de literatura. A Martins Fontes nunca publicou livros de literatura, mas nós lançamos agora um selo chamado Poente, que nós estamos fazendo com o Flávio Pinheiro. Flávio Pinheiro, um jornalista super importante, reconhecido, que foi diretor do Instituto Moreira Salles durante muitos anos, o curador das 2 primeiras Flip. Então, estamos juntos fazendo esse selo chamado Poente, e o livro que eu vou sugerir aqui é Em Memória da Memória, da escritora russa Maria Stepanova. É um livro lançado, então, há pouco tempo, e eu recomendo muito que vocês leiam, um livro extraordinário, e, acima de tudo, recomendo que as livrarias brasileiras tenham esse livro nas suas prateleiras e nas suas vitrines. Tá certo. Então, esse é o livro. E filme, eu, na verdade, tenho dito que os 2 filmes que eu vi recentemente que mais me impressionaram, por acaso, são 2 filmes de um mesmo diretor, que é o Wim Wenders. O primeiro é um documentário sobre o Ansel Kiefer. Eu não sei se chegou a entrar em cartaz, mas é um maravilhoso documentário sobre esse artista plástico alemão, Ansel Kiefer. Ele se chama Ansel, está aí na tela. E o outro filme é o Dias Perfeitos, que aí eu acho que já mais pessoas assistiram, que é um filme também extraordinário. 2 filmes lindos do Wim Wenders. Perfeito. Gabriel, nós estamos chegando ao final deste programa, né? Então eu vou fazer a você as tradicionais 2 perguntas que nós reservamos a todos os nossos convidados. A primeira delas é: qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? Nas 2 perguntas, eu gostaria de uma coisa, mas vou ter que fazer outra, né? No livro, eu gostaria de já poder recomendar que lessem as resoluções do nosso Congresso, mas ainda não estão impressas. Então, eu vou ter que me contentar com indicar um outro livro, que é o livro Centralismo Democrático de Lenin, um livro que eu tive o prazer de editar junto com o meu camarada Gabriel Lázari, que é uma coletânea de escritos do Lenin, né, onde a gente tenta lançar à luz alguns aspectos do debate que o Lenin fazia sobre liberdade de crítica, polêmica pública, debates que os partidos comunistas, no geral, enterraram, sob um pesado manto de burocratismo, né, e que estavam lá no Lenin uma concepção muito mais flexível, muito mais dinâmica e muito mais rica do que é esse centralismo democrático. O que é o democrático dentro do centralismo, né? Então, essa é um pouco a pergunta que a gente sempre tentou se fazer como fio condutor dessa obra. Fica aí a recomendação, acho que ajuda, inclusive, a entender parte do que a gente do PCBR reivindica como uma concepção leninista de centralismo democrático. E aí, a outra pergunta... A segunda pergunta é: qual filme ou série você gostaria de indicar a quem nos acompanha e onde encontrá-los? Que também o que eu queria poder fazer, né, Vitor, era indicar o documentário do nosso Congresso, porque a gente filmou, assim, do começo ao fim, todas as falas, todas as defesas, o plenário foi 100% filmado. A gente pretende trabalhar esse material aí nos próximos meses, né, e conseguir fazer um documentário sobre o nosso Congresso. Mas, infelizmente, é mais um que eu não posso indicar ainda, fica aí só o spoiler, né? E o que eu vou indicar efetivamente é o outro documentário. O documentário Fomos, Somos e Seremos Comunistas, que mostra um pouco esse processo nos anos 90, da cisão do PCB nos anos 90, que gera, por um lado, esse processo de começar a debater reconstrução revolucionária, começar a fazer um balanço autocrítico, mas defendendo o PCB, a foice, o martelo, o comunismo, mas, por outro lado, surge o PPS como um dejeto aí, inclusive predominante na direção, né? Então, para nós é um documentário interessante porque ele primeiro levanta a questão o que levou o PCB a esse ponto. Portanto, é um balanço crítico da experiência do PCB. Mas também para ajudar a mostrar que esses processos de reorganização não são uma novidade tão grande na história do movimento comunista brasileiro, né? Perfeito. Está no YouTube esse documentário? Está no YouTube. Fomos, Somos, Seremos Comunistas.